Bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 26 de maio. Dia 26 de maio é uma quarta-feira. Dia 26 de maio de 2021. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor se manifeste, que o Senhor concretize todas as suas promessas, a sua palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, em nome de Jesus. Porque, claro, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Uma coisa que a gente tem aprendido nesses dias de pandemia, de situações assim impressionantes, né? Só nós, para todos nós que estamos aqui falarmos, nossos familiares, nossos queridos, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, os mais próximos, os mais distantes, mas que nós queremos muito bem, estamos passando por um momento crítico. E dentro desse momento crítico, as coisas que são, vamos dizer assim, mais simples, mais cotidianas, passaram a ser coisas importantes. E a razão da vida, a razão de eu e você estarmos vivos hoje, já é algo maravilhoso. Nós temos que valorizar, nós temos que agradecer ao Senhor a partir do nosso acordar, porque é exatamente uma dádiva do Senhor. Todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes, que diz a palavra. Então é uma dádiva do Senhor. E se é uma dádiva, ninguém dá um presente pela metade, né? Eu lembro antigamente, quando começou, bem antigamente, quando começaram os brinquedos com pilha, né? E a gente tinha uma dificuldade quando dava brinquedo, porque a gente dava brinquedo e às vezes se esquecia de comprar a pilha do brinquedo. E numa boa parte das vezes, a pilha ficava mais caro comprar a pilha do que o próprio brinquedo, né? Eu não sei como é hoje, mas naquela época era assim. Deve ser a mesma coisa. Então, Deus não é alguém que dá um brinquedo, dá um presente, mas faltando uma peça. Não. Se Ele te deu vida, se você está vivo, é porque existe um plano, um projeto. E eu e você queremos viver a flor da nossa pele, o projeto e o plano que o Senhor tem por sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu estava falando ontem com a Amanda pelo telefone e... Oi, Amanda, bom dia. Bom dia, pastora Mara. Tudo bem? A paz do Senhor. E eu estava falando com a Amanda e eu esqueci de falar uma coisa. Não é que eu esqueci, né? Porque eu estou ainda aprendendo. E eu estou aprendendo a cortar o vídeo, tanto o começo como o final. Como eu falo muito, às vezes 40 minutos, 45 minutos, né? Isso na lógica da internet é muito tempo. Então eu tenho aprendido a pelo menos cortar o começo e cortar o final do vídeo. Então quando eu mando o vídeo, ou então eu estou subindo o vídeo, você perceba que tem... Bom dia, Amanda. Perceba que tem 2 vídeos no mesmo dia. Né? Se você entrar no YouTube, por favor, entre. Se você entrar no Instagram, por favor, entre. O Facebook também. E você vai perceber que sempre... O Facebook não. O Facebook geralmente eu só deixo o vídeo maior. Né? Mas se você entrar nas outras plataformas, você vai perceber que tem 2 vídeos. Um é mais longo, né? Eu diria a versão estendida, e outro é menor. Eu diria que a versão é a síntese de toda a versão de tudo que eu falei, né? Então você perceba que tem 2. Dá um trabalho para mim, você nem imagina, para mim que não tenho nenhuma intimidade com a internet, mas eu faço todos os dias. Eu fico aqui queimando a pestana, mas eu faço. Então, você perceba que tem 2. O primeiro é o estendido. Tem aquilo que eu estou conversando com você, né? O vídeo inteiro. Bate-papo, cumprimento, oração, e o outro não. O outro
é mais propriamente dito a palavra daquele dia. Eu tento colocar a palavra daquele dia. É claro que eu preciso me policiar na hora que eu vou falar. Quando eu entro na palavra, eu só entro na palavra. É uma série de coisas que eu estou aprendendo e desenvolvendo, né? Eu sou um autodidata, né? Então eu estou aprendendo pessoalmente falando. E isso vai levando um tempo, mas eu peço para você paciência. Eu estou melhorando, buscando melhor entendimento sobre a internet, né? Hoje ainda eu vou bater um papo com a pastora Mara mais tarde, o bispo Antônio, e a gente vai, e eu estou procurando me especializar, se é essa palavra, mas apenas não porque eu quero ser um catedrático ou uma pessoa muito entendida da internet, mas só para eu poder fazer as coisas com mais excelência, com mais qualidade, né? Então você me perdoe, eu estou tentando, como vocês me perdoaram porque vocês me mandaram as perguntas novamente na caixinha de perguntas, né, do Instagram. Tanto é que eu mandei a resposta pelo pastor José Pinheiro, e o pastor José Pinheiro deve ter colocado lá na caixinha de perguntas as minhas respostas. Então é uma maneira, por exemplo, eu não sei responder a caixinha de perguntas, eu não sei quanto deve escrever, se é pouquinho, se é uma frase, 2 frases, se eu posso pôr um texto inteiro, mas eu estou aprendendo, eu estou me desenvolvendo, né? E por quê? Porque nós temos o dia exatamente para isso, para melhorarmos aquilo que o Senhor colocou sobre a nossa vida, seja lá qual for a atividade, seja lá qual for a tarefa. A questão não é a tarefa, e eu quero dizer muito sobre isso hoje. A questão não é a tarefa. A questão é o quanto o propósito de Deus está na minha cabeça, no meu sentimento, e a tarefa é tão somente o resultado. Então, um servo de Deus, ao contrário da religião, ele não é aferido pelo Senhor pela tarefa em si, pela atividade em si, mas é o seu sentimento, é o seu propósito que vai fazer a diferença. Como a Mara sempre fala, o Senhor não está preocupado com a adoração, o Senhor está preocupado com o adorador, a essência de quem está fazendo algo. E isso ficou muito bem claro ontem na passagem da figueira ressequida, não é? Ela ficou ressequida por quê? Porque a essência da figueira não era, né, real, mas era apenas uma aparência. Aí eu falo para você, né, do conflito aparência, né, e essência. Essência e aparência. Deus está sempre pontuando a essência, nunca a aparência. E um dos textos que eu coloquei ontem, eu coloquei isso, né? Essência sempre, aparência nunca, porque é a relação de Deus conosco. E quando você percebe isso, e a gente coloca a religião nesse sentido de maneira negativa, né? Religião no sentido pejorativo da palavra, ou do sentido, por quê? Porque a religião geralmente está preocupada com a prática. Se eu fizer tal coisa, eu alcançarei tal coisa. É daí eu falar para você, desde o começo do capítulo 18, 19, 20, 21, que o Senhor não está preocupado com a atividade. Se eu fizer tal coisa, eu alcançarei tal lugar. A meritocracia. Você sempre precisa ensinar e colocar isso no teu coração sempre. O reino dos céus não é norteado pela meritocracia. Não obstante, a meritocracia ser um conceito ensinado, vivido no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, isso não vem da parte do reino dos céus, não vem da parte de Deus. Em nenhum lugar da palavra do Senhor alguém recebeu algo porque merecia. E é exatamente o que nós vamos falar hoje, Mateus capítulo 21, versículo 23 em diante. Essa passagem está nos 3 evangelhos sinóticos. Mas para Mateus, presta atenção, para Mateus, é a razão, alguns dizem que é a razão
da existência do livro de Mateus. É exatamente essa passagem. Mateus capítulo 21, versículo 23 a 27. Daí eu falar para você que é uma passagem maravilhosa. Só essa passagem aqui já dá um livro, né? De tantas coisas que essa passagem diz a respeito de Jesus, das experiências de Jesus e da sua plena, perfeita, concreta, eterna autoridade. Mateus capítulo 21, versículo 23 diz assim: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde era o batismo de João, do céu ou dos homens? Donde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Então, primeiro vamos pontuar, né? É como se a gente estivesse fazendo uma análise sintática, voltando ao tempo da escola, ao tempo do colégio. O sujeito da frase de um religioso é a autoridade, né? A autoridade, fulano tem autoridade, Beltrano não tem autoridade. Então o sujeito da frase é a autoridade. Mas quando você vai para a lógica espiritual do reino dos céus, a lógica espiritual de Deus, né, e do seu Filho Jesus Cristo, o sujeito da frase não é a autoridade. O sujeito da frase é sobre quem está a autoridade. Ou seja, o que é mais importante, a autoridade ou a pessoa? Para Deus, o que é mais importante é a pessoa. A autoridade é tão somente o resultado de uma relação com Deus. Aqui está a diferença. Então é por isso que dizem os exegetas, né, aqueles que falam de maneira muito singular, muito profunda sobre o livro de Mateus, é que realmente Mateus pontua a autoridade não como sendo a autoridade o principal, mas quem é que tem a autoridade. Daí Jesus perguntar-lhes. E ao invés de Jesus ser esnucado por eles, é Jesus quem está esnucando. Quando você vai para o jogo, né? Como é que é aquele jogo de baralho que o italiano gosta muito de jogar? Truco. Então, quando os discípulos, os fariseus, os religiosos, os chefes da sinagoga, né, querem trucar Jesus, é Jesus quem truca eles. Por quê? Porque é exatamente o que significa ter autoridade, na condição de ser autoridade um ente, né, como se fosse uma condição etérea, como se a autoridade fosse a pessoa, sem com isso observar aonde está a autoridade. E Jesus está realmente colocando isso à prova. Por quê? Em primeiro lugar, quando ele fala sobre João Batista, ele está falando sobre uma pessoa que o livro de Mateus fala muito bem dele, sobre que aquele que deveria preparar o caminho, né? A voz do que clama no deserto, a palavra de Deus maravilhosa em Isaías sobre o perfil, o caráter, a autoridade, o poder de João Batista. João Batista não fazia milagres, João Batista não pregava na sinagoga, João Batista não era aceito pelas pessoas. Possivelmente ele pertenceria ao grupo dos essênios,
Quem era o grupo dos essênios? Os essênios eram aqueles que tinham até mesmo a herança sacerdotal. Tinham, de maneira bíblica, doutrinária, pela Torá, eles tinham toda a Constituição, mas não aceitavam. Eles não queriam ser coniventes com o sacerdócio que estava ali, que eu já expliquei para você. Eram sacerdotes muito ricos, pertencentes à casta religiosa mais poderosa de toda a região, não era apenas de Israel, mas de toda a região. Eram pessoas riquíssimas que compravam o sacerdócio, como se o sacerdócio fosse uma placa de táxi, né? Uma vaga de táxi. Antigamente, eu não sei se ainda hoje acontece isso, mas não bastava a pessoa ter um carro, não bastava a pessoa ter uma chapa de táxi, ela tinha que comprar um espaço, ela tinha que comprar um lugar para fazer o seu ponto, o ponto de táxi, era comprado. Então esse sacerdote fazia tudo isso. E o grupo dos que não aceitavam, eles eram considerados proscritos. Eram pessoas rejeitadas por tudo e por todos. Porque é lógico, se a classe dominante não aceitava eles, quem dirá os outros? Os outros não aceitavam até por medo. Os saduceus não criam em ressurreição. Os saduceus não criam em Espírito Santo. Os saduceus não criam em anjos. Os saduceus não criam, criam sim na vida após a morte, mas só na volta do Messias, uma coisa bem etérea, bem longínqua, bem distante, bem poética, não fazia parte da vida deles. Os saduceus criam naquilo e na agora, e no ritual do templo. Eles criam que o ritual do templo era tudo para eles, e eles só trabalhavam o ritual do templo. Quando chega Jesus não apenas, né, ele derruba as mesas, as cadeiras, o dinheiro, solta os animais dos mercadores. Não apenas isso, mas ele está abalando toda a estrutura sacerdotal, toda a estrutura farisaica, toda a estrutura de ensino. E é claro que esses homens queriam matar Jesus, por inveja, como diz a palavra. Então, quando Jesus, eu falei para você, quando Jesus pressiona eles, esnuca eles, aí é que eles ficam realmente cheios de vingança. Por quê? Porque Jesus fez uma colocação que, se eles dessem autoridade à ministração, à pregação de João Batista, eles estariam falando que João Batista era do céu. E se João Batista era do céu, um cidadão celestial, e as suas palavras, o seu ministério eram celestiais, e João Batista falava diretamente contra eles, então eles estariam perdidos. Mas se também eles falassem de João Batista como sendo um homem normal, comum, que falava coisas que não tinha razão de ser, não tinha estofo, aí o povo iria contra os fariseus e contra os doutores da lei, porque o povo tinha e sabia que João Batista era um profeta. Então, o que Jesus coloca aí, presta atenção. Jesus coloca João Batista muito mais importante do que a sua própria autoridade. Aí você vai falar, mas você está depreciando a autoridade de João Batista? Não. A única coisa é que essa autoridade tinha uma essência. Para nós todos que somos de igreja, ou já fomos de igreja um dia, nós sabemos o que é bem isso, né? É tipo assim, vou pegar meu caderno aqui, vamos dizer que isso aqui é um crachá, né? Aí a pessoa coloca o crachá, coloca, né? Alguém lhe dá algum cargo, alguma coisa, pronto. Aquela pessoa muda. Eu falo que é a reedição do filme O Médico e o Monstro. Ora ele é médico, ora ele é monstro. Então exatamente isso. Por quê? Porque todos acham dentro de uma religião que alguém reconheceu e alguém colocou sobre aquela pessoa um cargo, uma função, uma atividade, pronto.
a pessoa já acha que tem autoridade, ou aqueles que estão ao seu redor precisam engolir, goela abaixo, a autoridade daquela outra pessoa. Mas aí fica aquele comentário nos corredores. Mas você viu o que fulano fez? Você viu o que Beltrano fez? Olha só o que está acontecendo. Olha a vida dele. Será que as pessoas não estão vendo o que ele faz? Olha como ele é com a mulher dele. Olha como ele é de pai. Olha como ele é de mãe. Olha, né? Olha o que ele faz no dia a dia. Ó, ele bebe. Ó, peguei fulano fumando. E uma série de coisas. Por quê? Porque a gente coloca a autoridade como sendo o principal. E a autoridade não é o principal. A autoridade é um resultado. Porque quanto mais eu renuncio, engraçado isso, né? Mas na autoridade do reino dos céus está na renúncia e não na conquista. Quanto mais eu renuncio, mais eu demonstro diante do Senhor a minha limitação. Quanto mais eu demonstro diante do Senhor a minha limitação, e se eu tiver uma vida digna, reta na frente dos outros, íntegra, quando ninguém está olhando, quando eu tenho a minha vida reta e íntegra, automaticamente, naturalmente falando, existirá um resultado. E esse resultado é autoridade. Parece igual, mas é diferente. Porque quando Jesus mostra, e aqui em Mateus fala isso muito bem, Mateus é dividido, o livro de Mateus, em 5 partes, 5 sessões. Né? A primeira sessão eu poderia chamar a sessão do Gênesis, depois a sessão do Êxodo, depois a sessão de Levíticos, depois a sessão de Números e depois a sessão de Êxodos. Ou seja, os 5 principais livros da Torá para a tradição judaica estão representados no livro de Mateus. A gente falou isso várias vezes. Então Mateus, ele coloca muito bem claro de quem era, né? Que ele está falando, de quem era, quem é e quem sempre será, de quem ele está falando, quem ele está pontuando no caráter, no sentimento, no pensamento, na maneira de agir, né? Jesus, nas suas principais ministrações e palavras, ele sempre está falando no monte, como Moisés recebeu também toda a lei, toda a Torá no monte, né? Quando Jesus, ainda no seu nascimento, acontece toda aquela perseguição aos bebês do sexo masculino até uma certa idade, exatamente o que aconteceu com Moisés também lá no livro de Êxodo. Então você percebe aquilo que é o cumprimento da palavra no livro de Êxodo. E o Senhor falando através do próprio Moisés, de que haveria alguém, um representante celestial, que seria maior do que o próprio Moisés. Então você percebe maravilhosamente do que significava a autoridade de Jesus. E quando Jesus responde com uma outra indagação, é o que Jesus está querendo dizer para eles. Olha, a autoridade que me foi dada não é agora a questão de falar porque eu tenho autoridade. Por quê? Porque Jesus estava ensinando no templo. Porque Jesus era chamado de mestre. Porque Jesus tinha discípulos. Porque Jesus tinha um conceito, um estofo, um baldrame sobre as coisas celestiais muito fortes. Não bastasse tudo isso, ele ainda, muitas vezes até sem querer, ele ministrava milagres, não porque ele queria fazer milagres, mas a sua pessoa, a sua integridade, a sua retidão, a sua dignidade, a sua soberania, não soberba, a sua soberania manifestava a glória de Deus. E a Trindade se manifestava através da vida dele. E o Espírito Santo é quem realizava todas as coisas. Não era Jesus, mas era o Espírito Santo através de Jesus. Então havia toda uma constituição. Não porque alguém foi lá e impôs as mãos, porque isso também aconteceu em João Batista. Não porque alguém foi lá e reconheceu e consagrou ele diante do altar do Senhor, porque isso também aconteceu em Simeão, no seu nascimento. A Ana profetiza lá no templo, também aconteceu.
Mas não por causa disso. Não por causa do seu conhecimento reconhecido, porque isso também aconteceu aos 12 anos, quando os mestres o indagaram no templo e ele respondeu de uma maneira tão maravilhosa que eles ficaram embasbacados com a autoridade, e agora você vai me entender, a autoridade da palavra na vida de Jesus. Então, a autoridade que Jesus tinha era uma coisa que foi sendo, construída juntamente com ele. Jesus e a autoridade nasceram, se desenvolveram, cresceram e amadureceram juntos, porque é exatamente a autoridade de um servo de Deus. A autoridade do servo de Deus não é porque ele recebeu algo, para os mais tradicionais, históricos, porque ele foi diplomado, ou para nós mais pentecostais, ou porque ele recebeu uma unção, uma constituição, e aquela coisa do óleo, e vai impor com óleo, a mão com óleo, e não sei porque ele recebeu óleo, porque ele vai receber o óleo, e depois que ele recebeu o óleo, ele vira um ente, ele vira um ser sagrado e tal, e não sei o que lá. Não. Mas existe todo um caráter trabalhado, construído, no sofrimento, nas limitações, na tristeza, na angústia, nas derrotas, na aferição dos seus limites. Então há todo um trabalho e toda uma construção. Presta atenção naquilo. Puxa, o horário já foi. Já vou terminar. Mateus 28 diz aqui, depois, claro, está em Mateus 28, a gente vai ler de uma maneira mais a miúde, Diz aqui, Mateus 28, versículo 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Até mesmo, através de Mateus, quando a gente lê no nosso português, o sujeito está em autoridade. Mas no grego, na essência da escritura, de como foi escrito, a autoridade não está, o sujeito não está na autoridade, mas de quem está recebendo a autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Seria no grego mais ou menos assim: me foi derramado a autoridade. Então o sujeito da frase é mais quem está recebendo do que o presente, do que quem está dando, não de quem está dando, mas do presente em si. Por quê? Porque é aquilo que a gente fala quando dá o presente, A pessoa é mais importante do que o presente. E o presente aí seria a autoridade. Mas a autoridade, ela é o reconhecimento da renúncia, do despojamento, de todo o esvaziamento de si próprio, para que essa manifestação de autoridade encontre guarida, encontre espaço. Então, é por isso que alguns dizem que Mateus 21, de 23 a 27, é uma das passagens mais importantes de todo o livro de Mateus. Por quê? Porque é onde a autoridade de Jesus, em todo o livro, é questionada. Em várias situações, em várias circunstâncias. Por quê? Porque os fariseus, os sacerdotes, tinham naquela autoridade como se fosse uma concessão para poder decidir bem e mal. Como se fosse é aquilo que os magistrados às vezes falam aqui no Brasil: impunidade e imunidade. E os políticos, os poderosos, confundem imunidade com impunidade. Então, é exatamente isso que os fariseus queriam, que Jesus vamos dizer, subjugasse a toda a casta religiosa da época. Mas Jesus não cabia em nenhuma caixinha, nem dos essênios, nem dos saduceus, nem dos fariseus, nem dos herodianos, nem dos zelotes,
Jesus não cabia em nenhuma caixinha dos religiosos, que eram políticos, tirando os essênios, tá? Tirando os essênios. Mas os outros grupos eram políticos, eram religiosos, eram pessoas bem quistas aos olhos do trono do Império Romano. Eram pessoas que, se não fossem respeitadas de maneira normal pelo povo, eles impunham o respeito na chibata, no chicote, no azorrague. Então o povo ficava numa vala. De um lado, né, como se fosse um abismo, de um lado tinha todos os religiosos falando que era certo, que era errado. Do outro, tinha todo um poderio político, imperial, bélico, militar, que oprimia o povo. E aqui na vala ficava o povo. O que fazer? Porque de um lado tinha um tipo de política e do outro lado outro tipo de política. Mas ninguém amparava o povo. E o povo ficava ao léu, à mercê dessas castas, de um lado e do outro, religião e Estado. Estado e religião. E o povo ficava na berlinda, ficava entrincheirado. E quando Jesus vem preocupado nem com o poderio religioso, casta religiosa, e nem com o poderio político, casta imperial, casta de opressão política, nenhum nem outro. Jesus veio para aqueles que estavam doentes, ou seja, aqueles que eram desprezados, aqueles que eram banalizados, aqueles que eram prejudicados, aqueles que estavam completamente à deriva, levados por um poder ou por outro poder. Mas nenhum desses poderes estava preocupado exatamente com o povo. Estavam preocupados com eles, com as suas práticas, com tudo aquilo que eles deveriam fazer para se preservarem, se retroalimentarem no seu poderio, no seu poder financeiro, econômico, político, bélico. E o povo estava ali no meio. O povo, tadinho, estava morrendo. Ninguém se importava. Mas quando Jesus vem, Jesus mostra uma lógica completamente diferente. E essa lógica é tão diferente que até hoje ela nos afronta. Não, afrontar não, afrontar é uma coisa de briga, né? Essa lógica de Jesus, ela nos confronta com os nossos próprios absolutos, nos confronta com a nossa própria religiosidade, nos confronta com a nossa própria visão de mundo, de poderio, de quem é maior, de quem é menor. Então é por isso que Jesus é tão poderosamente investido de autoridade, porque ninguém pode colocar ele numa caixinha. E quando ele responde exatamente com a pessoa de Jesus, com a pessoa de João, perguntando sobre a pessoa de João, aí dá um nó na cabeça dos religiosos, porque ninguém poderia falar nada de João. Tivessem ou não tivessem reconhecido a autoridade de João. João era uma pessoa. João era a própria manifestação de autoridade. Quisessem os políticos, quisessem os religiosos reconhecer ou não, João era o que era. Exatamente quem era Jesus. E quando os religiosos não puderam responder a Jesus, é porque chega uma hora que a religião não pode responder. Porque a plenitude, a grandeza, a maravilhosa graça do Senhor é muito maior do que qualquer conceito religioso. É como dizem os nossos irmãos, né? Do Preto no Branco, uma banda maravilhosa, daquela música, né? Ninguém explica Deus, porque não dá para explicar Deus. Deus está além da minha verbalização, do meu conceito, da minha avaliação. Eu aceito Ele. Eu me derramo diante dele e reconheço a sua misericórdia.
Então, essa situação, para a religião não servia. Porque Jesus precisava praticar algo. Ele precisava reconhecer as castas. E ele não estava nem aí para ninguém. Por quê? Porque ele queria obedecer o Pai. Ele veio por causa do Pai, ele veio através do Pai e ele veio em conexão perfeita com o Pai. É por isso que Mateus 21, você pode falar aqui, nós vamos orar, porque é muito poderosa a palavra do Senhor a respeito da autoridade de Jesus. E quando Jesus fala, toda autoridade me foi dada. No grego diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Algumas traduções já falam assim, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, no sentido espiritual, celestial, mas também no sentido geográfico, territorial, físico, humano. Toda autoridade lhe foi dada. Por quê? Porque alguém pegou uma autoridade chamada pacote autoridade e colocou por sobre Jesus? Não. Não. Mas porque ele atraiu sobre si uma autoridade. Ele atraiu por sua maneira de ser, por sua maneira de agir, de pensar, de sentir. Ele atraiu toda a autoridade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Tá vendo como eu falo demais? É por isso que depois eu tenho que editar. Então nós vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. É uma grande bênção a palavra do Senhor. É tão bom nós pensarmos e nortearmos a nossa vida, o nosso cotidiano, né? É por isso que tem uma das perguntas que eu respondi na caixinha de perguntas sobre o que é a devoção ou devocional, né? Então, por quê? Porque essa nossa devocional, ela é o nosso devocional, né? Devocional é uma palavra de dois gêneros, né? Tanto feminino como masculino. Então, esse nosso devocional, essa nossa devocional é maravilhosa. Por quê? Porque é a nossa vida, é pensar a respeito das coisas do alto, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória. O que dizer sobre essas coisas? Quando nós lemos uma palavra tão fácil, tão poderosa, alguns versículos que dá um livro de pensamento, de sentimento, de ensino, sobre quem é o Senhor, conhecendo ao Senhor e prosseguindo a conhecer o Senhor todos os dias. Por isso nós te louvamos por essa oportunidade, por esse espaço. Cada um que estão aqui comigo, meus familiares, minhas tias, Rosália, Alzira, meu primo Alexandre, todos, os primos, tios, netos, filhos, genros, noras, meus pais, seu João, dona Dária, dona Nadir, seu Toninho, todos, Bispo Antônio que está aqui, junto com a Mara, pastora Mara também, seus familiares, netos, filhos, ó Deus de poder e maravilhas, Amanda com seus filhos, o Fábio, seus familiares, a glória, a presença, o mover do Senhor, o Walter, João, Roseli, Ângela, Elô, Wesley e também Fábio, Márcia, Luiz Henrique, todos, a bênção, a presença, o poder e o mover. Senhor, derrama-te sobre os nossos familiares, os nossos queridos, que impomos as nossas mãos de uma maneira lógica, simbólica, mas colocando os nossos amados, os filhos, os netos, os avós, os tios, o marido, a esposa, os pais, diante da tua presença. Derrama-te com a tua cura, com a tua saúde, ó Deus, com essa consciência maravilhosa, com essa plenitude da tua presença, da tua vida abundante sobre cada um de nós. Toca, visita, ó Deus, curando o físico, o organismo, recuperando, ó Deus, aqueles que estão passando pela Covid-19. Tem misericórdia, visita com a tua cura, com a tua saúde, com a tua ressurreição em nome de Jesus. Essa enfermidade, ó Deus, tem misericórdia, o nosso povo, o nosso Brasil. Toca, visita, cura, ampara, consola, conforta, apazigua o coração.
traz da tua graça, da tua plenitude, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, derrama-te sobre o nosso país. Tem misericórdia, ó Deus. São guerras, são narrativas, mas o povo fica no meio de tudo isso. Senhor, tem misericórdia, ampara o nosso povo. Cura, ó Deus, a nossa nação, liberta a nossa nação, ó Deus, em nome de Jesus, a vida do Vitor que está pedindo para orar, Senhor, em nome de Jesus, manifesta-te sobre cada um de nós, sobre a vida do Vitor também, sua casa, sua família, seus queridos, a sua questão profissional, financeira, material, profissional, as questões, ó Deus, em nome de Jesus, a plenitude da vida, a vitória, a graça, a vida em abundância, seja, ó Deus, a marca dos teus servos, mas principalmente a autoridade do sangue do Cordeiro de Deus, a autoridade do Senhor Jesus Cristo, sobre cada um de nós e através de nós, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, toca, visita, renova, restaura, reconstrói, restitui, e nós te louvaremos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que você tenha aí uma quarta-feira maravilhosa, muito especial, cheia de vida, e que você não te falte nada. Aonde você pisar com a planta do teu pé, aonde você tocar com a palma da tua mão, o Senhor te dê por herança. E nunca te falte o óleo da presença do Senhor, da manifestação da glória do Senhor, e você possa viver a par e passo aquilo que é bom, perfeito e agradável em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Porque que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre os teus queridos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, fica com Deus, amanhã tem mais, quinta-feira, 10 horas da manhã. Um beijo, Deus abençoe, beijo para vocês. Bom almoço aí para quem vai almoçar, beijos.